Os Segredos da Mente Milionária, Parte 15. Descubra a 13ª diferença entre ricos e pobres. Sejam bem-vindos a mais uma live, onde a gente vai continuar nossa conversa aqui sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai conversar sobre o 13º arquivo de riqueza. Esse capítulo aqui, ele traz algumas questões um pouco mais técnicas, né? Alguns linguajares um pouco mais técnicos, mas a intenção aqui vai ser a gente colocar tudo da forma mais simples possível, né, para que você possa compreender. O 13º arquivo de riqueza é o seguinte: as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Vamos entender o que quer dizer aqui. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam: quanto você ganha? É raro ouvirmos: quanto vale o seu patrimônio? Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. Aí dá alguns exemplos aqui, olha. O Pedro acabou de vender as ações. Ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões de reais. A empresa de João abriu capital, ele agora possui 5 milhões de reais. A Maria vendeu a firma e agora tem 8 milhões. Ninguém diz: sabia que o Ricardo ganhou um aumento além de uma ajuda de custo de 2%? A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Aqui já vai explicar, né, o que é patrimônio líquido, se você nunca ouviu esse termo. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo o que uma pessoa tem. Então, o que é patrimônio líquido? O valor de tudo que uma pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui: dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo que deve. Então, como que você descobre qual o valor do seu patrimônio líquido? Tudo o que você possui. Tem dinheiro no banco? Faz parte do patrimônio líquido. Tem um carro que é seu mesmo, né? Já é seu, já é quitado, tudo mais? Patrimônio líquido. Tem uma casa que é sua, já é quitada, alguma coisa assim? Ou um apartamento? Faz parte do patrimônio líquido. Então, tudo que é seu, e aí, obviamente, né? Seu e talvez em conjunto com marido, esposa, alguma coisa assim, faz parte do seu patrimônio líquido, descontando o que você deve, né? Então, por isso que eu falei, por exemplo, se for um carro que esteja quitado, uma casa que esteja quitada, né? Então, basicamente é o seguinte, olha, se você pegar tudo que você tem e vender e juntar com o que você tem guardado, qual que é o seu patrimônio líquido, tá? Então, patrimônio líquido é isso, quando você faz essa junção. Dinheiro que possivelmente você tenha com o valor de tudo mais o que você tem. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são, aí isso aqui que a gente vai conversar de forma mais aprofundada hoje, olha. 4 fatores que determinam o seu patrimônio líquido. Número 1, rendimentos. A gente vai conversar sobre cada um deles. Número 2, poupança. Número 3, investimentos. E número 4, simplificação. Então a gente vai conversar nesse capítulo sobre essas 4 coisas, tá? Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses 4 elementos. Como todos eles são essenciais, examinarei um a um. Então, com relação primeiro aos rendimentos. O que é o rendimento? É você ganhar. Como você ganha dinheiro. Beleza? Então, como você ganha? Existem 2 tipos de rendimentos: os ativos e os passivos.
Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho. O seu salário, ou caso seja um empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na sua ausência, é quase impossível chegar aos outros 3 fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar e investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Então, falando especificamente agora sobre rendimentos, forma que são desses 4 elementos aqui. Rendimento ativo é o que você faz para ganhar dinheiro. Isso é um rendimento ativo. É o seu trabalho, se você tem um negócio, é o que vem de lucro ali do seu negócio, isso é um rendimento ativo. Rendimento passivo. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por hora, considere-o como uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro, que pode ser usada para gastos, poupança e investimento. Então, quando ele fala de funil financeiro, né, pensa em um funil, né? Normalmente o funil é isso aqui ao contrário. Tem lá a boca do funil. Esse funil precisa ser alimentado, né? Ele fala aqui de vários elementos, mas para você conseguir todos os outros elementos, investir, poupar, precisa ter a entrada. Isso é meio óbvio, né? Se eu quero enriquecer, eu preciso abastecer essa boca desse funil. E quanto mais dinheiro eu colocar aqui, melhor. Ótimo. Mas não é só isso, né? E aqui falou, existem 2 formas de colocar dinheiro nesse funil. Uma é a forma ativa, ou seja, através aqui do trabalho e tudo mais. E outra é uma forma passiva, que vem aí através dos investimentos, por exemplo, né? Então, se eu tenho, exemplo, uma casa de aluguel, né? Isso é uma renda passiva. Ela está lá, eu não estou trabalhando ali em cima daquilo e, né, aquilo me rende um valor todo mês. Então, é um exemplo de rendimento passivo. O primeiro dos 4 elementos, que é o como você ganha dinheiro. O segundo passo aqui desses elementos, poupança, né? Poupar também é indispensável. Se você ganha rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata, em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm 3 lemas. O primeiro é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é, tudo que vai, vem. Pelo menos é do que gostariam, porque o seu terceiro lema é, sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimentos para encher o seu funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar no próximo fator de patrimônio líquido, parte da poupança, né? E quando fala em poupança, em poupar, eu prefiro usar o termo administrar, tá? Porque não necessariamente é você economizar, não necessariamente, mas sim você saber administrar. De nada adianta você ganhar rios de dinheiro, ou seja, você encher a boca desse funil de dinheiro, se é um funil que, vamos dizer assim, não é um funil, é como se fosse um cano, vamos falar assim, né? Você coloca ele, colocou aqui, muita gente é assim. Ganhou, gasta tudo. E às vezes até gasta além do que está recebendo aqui em cima, né? Então, esse é um fator de extrema importância. Se você não sabe administrar, não consegue administrar o que você ganha, não adianta. E isso, por mais incrível que pareça, não importa o quanto você ganha. Se você não consegue administrar, né? Se você ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, é possível que você também não consiga administrar. Não é diretamente relacionado ao quanto você ganha. Não é. Isso é um paradigma, né? Uma coisa que pode não fazer sentido para muitos, mas vai por mim.
É assim. O que a gente já vê de casos aí, por exemplo, jogadores de futebol. O cara ganhou mais de 100 mil reais, às vezes, por mês durante 20 anos. Passou 5 anos depois que ele parou de jogar, tá quebrado. Por quê? Não soube administrar. É importante você saber ganhar e quanto mais ganhar, melhor, mas é importante saber administrar também. Terceiro fator, investimento. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte: fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidores, ou pelo menos de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa para elas. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico. E como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. Aonde entra aí o investimento, né? Quando eu falo, por que eu falo, primeiro, relacionado ao passo 2, por que eu não gosto muito do poupar? Porque poupar, muitas vezes, significa você restringir ao máximo. Como que eu posso restringir ao máximo aqui o gasto? E não é isso. É você saber separar o dinheiro. Tem um lema que é meio que óbvio, mas muita gente não consegue aplicar, que é o não gaste mais do que você ganha, né? Isso é óbvio, mas nem todo mundo consegue. E existe um que não é tão óbvio, que é não gaste tudo o que você ganha. Se você ganha R$ 1.000, você não deve gastar os R$ 1.000. Se você ganha R$ 2.000, você não deve gastar os R$ 2.000. Uma parte desse dinheiro deve servir para investimento. Que o que é? É o fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E aí, obviamente, existem N formas de investimento, existem formas mais conservadoras, como colocar o dinheiro na poupança. Antigamente era considerado um investimento, hoje em dia não é tanto, porque não rende praticamente nada, né? O dinheiro, se você colocar o dinheiro na conta poupança do banco, não rende absolutamente nada hoje em dia. Acho que é 0,2% ao mês, dá menos que a inflação, né? Não é, a poupança hoje não dá para se considerar um investimento, mas antigamente já foi, né? Já ouvi, né? Até pouco tempo atrás, a poupança acho que dava 0,5%, é um valor que pode ser considerado um investimento. Já teve tempo de dar 1%, já teve tempo aí, eu não lembro disso, né? Mas já ouvi pessoas falando que tinha gente que vendia a casa para colocar o dinheiro na poupança, porque rendia muito, né? Mas existem várias formas de investimento. E o que falou aqui que é bem interessante, né? Que olha, quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico, né? Não, mas pô, não vou pensar em investir. Sobra para mim R$ 50 por mês, eu vou investir? Cara, vai. Primeiro que assim, olha, lembra, se você pensar como rico, você vai se tornar. Se você pensa que investir é coisa de rico, quando você investe, o que acontece na sua mente? Opa, se eu estou investindo e para mim investir é coisa de rico, então eu sou rico. Por mais que possa não fazer sentido, a sua mente chega a essa conclusão, tá? Então, é bem inteligente, mesmo que seja um valor pequeno, você fazer isso nem que seja pela questão mental, tá? Pelo bem que mentalmente investir faz. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação da riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida que você dependa menos de dinheiro. Com a redução de seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Esse ponto da simplificação é uma coisa que eu concordo em partes. Isso é uma coisa que, na minha visão, é necessário ter sabedoria para isso. Tá? O que é a simplificação? Basicamente, a pessoa conseguir viver com
uma quantidade pequena de dinheiro, né? Só que isso pode ser um pensamento de escassez também. Como que eu particularmente aplico isso, né? Procurar ganhar o máximo de dinheiro possível, saber, e essa parte da simplificação entra para mim diretamente na questão do saber administrar. Se você souber administrar, você não necessariamente precisa simplificar. O que muitas vezes você vai precisar é ganhar mais, tá? Como que eu vejo, por exemplo, essa questão da simplificação? É para você não... Por exemplo, vamos supor que hoje você ganha R$2.000. E aí você começa depois a ganhar R$5.000. E depois você ganha R$10.000. E depois você ganha R$20.000. O que muitas pessoas fazem? Eu ganho 2, gasto 2. Ganho 5, gasto 5. Ganho 10, gasto 10. Ganho 20, gasto 20. Não é o ideal. Como que eu penso isso, tá? Por exemplo, ganho 2, gasto 1.500. Ganho 5, gasto 4. Ganho 10, gasto 7. Ganho 20, gasto 13. Entende? Então, aqui quando fala em simplificação, não é você viver com o mínimo de dinheiro possível, porque para mim, isso está associado à escassez. A minha forma de simplificação nesse sentido é, se você ganha 20 mil, não viva com os 20 mil. Se você ganha 100 mil, não viva com os 100 mil. Entende? Então, é uma simplificação, mas que, né? Exemplo, né? Pô, eu ganho 100 mil por mês, mas eu vivo com 30 mil, né? E o restante, eu dou uma parte, eu ajudo uma parte e eu invisto a outra parte. Você está levando uma vida simples, baseado no quanto você poderia? Sim. Tá? Então, esse é o meu conceito de simplificação. Então, só para reforçar quais são os 4 quadrantes aqui, né? Os 4 elementos. Rendimento, ou seja, aquilo que você recebe. Existem 2 formas de receber, de forma ativa e de forma passiva. Isso é uma das coisas que a maioria das pessoas tem o foco, e é uma coisa excelente de você realmente ter foco nisso, mas não dá para esquecer as outras coisas. Que é, ele fala aqui, poupança, eu chamo de administração, né? Que é conseguir lidar bem com esse dinheiro que você ganha. Terceira coisa, investimento, que está diretamente ligado a essa questão da administração. Do quanto você ganha, uma parte vai para render, para gerar mais, e você receber de forma passiva. E a simplificação é você não ir subindo sempre, ganhou 5, gasta 5, ganhou 10, gasta 10. Então, você pode ir subindo, mas não completamente. Tem um exemplo excelente com relação a isso. Eu estava vendo acho que foi uma live mesmo, do Wendel Carvalho, não sei se você conhece. É um cara que eu gosto bastante, né? E é uma referência nesse nicho de desenvolvimento pessoal aqui no Brasil. E ele estava comentando, posso falar isso abertamente, porque ele falou isso abertamente em uma live. Ele falou, olha, eu pago hoje R$40.000 de aluguel em um apartamento. Ele mostrou que é no Rio de Janeiro, de frente para a praia, um apartamento gigantesco e tal. Isso não é simples, né? Ele falou, nossa, isso é... Mas ele falou, cara, mas eu faço de lucro 1 milhão por mês. Entende? Se ele faz 1 milhão por mês, R$40.000 não é nem 5%. Entenda o conceito, né? Claro que eu vi isso assim, mas isso não é simples. Cara, dentro do quanto se ganha, é simples, né? Por quê? Vamos supor, às vezes a pessoa ganha R$1.000 e paga um aluguel de R$500. Então ela está pagando 50% daquilo que ela ganha, ela está pagando de aluguel. Se ele fosse pagar 50%, ele pagaria R$500.000 por mês de aluguel. Entende? Então, dentro do que a pessoa ganha, pode sim ser considerado uma simplificação. Continuando. Aqueles que têm uma mentalidade pobre, uma visão de classe média, jogam o jogo do dinheiro com uma roda só, acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. O que não é verdade, né? Qual que é a declaração, né, que ele sugere? Olha, estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho a mente milionária. Lembrando, o que é patrimônio líquido?
tudo o que você tem, descontando o que você deve. Esse é o seu patrimônio líquido. Ações da mente milionária. Ação 1. Mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido: aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno de seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Cuidado com isso de diminuir os gastos pessoais. Entenda, a forma que eu falei, para mim é o ideal, tá? Não é necessariamente você diminuir o que você... Não necessariamente. 2. Crie um extrato no seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo que você tem, os seus ativos, e subtraia o valor de tudo que você deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. Repito, por força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. 3. Contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referência a amigos e parceiros. Dependendo do valor, né, do seu patrimônio, você pode, inclusive, fazer isso. Contratar alguém para te auxiliar com isso. Ó, me ajuda aqui, como que eu cresço aqui financeiramente, né? Existem várias empresas, pessoas, consultores que fazem isso, ficam lá com um pequeno percentual, mas que boa parte das vezes vale a pena, né? Ou você pode investir no seu conhecimento mesmo para você fazer isso, né? É uma coisa que, ainda mais hoje com a internet, tá tudo, as informações estão todas aí, né? Bom, é isso. Como eu disse, era um capítulo um pouco mais técnico, né? Não é especificamente sobre mentalidade, mas extremamente importante entender isso, né? Que não basta só ganhar muito dinheiro, né? É preciso os outros elementos também. Beleza? Lembrando que abaixo tem 2 links. 1. Forma mais simples, fácil e rápida de programar sua mente para prosperar. Link aqui na descrição. 2. Mensageiro Próspero. Como você pode fazer uma renda extra ou até principal divulgando vídeos como esse daqui. Tem um link na descrição também. Beleza? É isso. Abraço. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe, comente. Grande abraço, fica com Deus!